Você já deve ter se perguntado por que o ouro vale tanto. Será que é porque é um metal raro? Ou porque as pessoas simplesmente decidiram que vale muito? É isso que vamos descobrir agora. E aí pessoal, meu nome é Rubens Sampaio e agora vamos falar sobre por que o ouro tem tanto valor, por que o ouro é tão valioso. Existem 3 características fundamentais para que algo seja considerado uma moeda ou uma reserva de valor. Primeiro, tem que ser escasso, ou seja, não pode ser tão abundante. Segundo, tem que ser durável. Você não quer uma moeda ou uma reserva de valor que vai desaparecer, né? Terceiro, tem que ser confiável, ou seja, as pessoas precisam reconhecer aquilo como moeda ou como reserva de valor. Para chegar então até o ouro, a gente vai começar falando sobre a tabela periódica, aquela mesma lá do ensino médio, do ensino fundamental, lembra dela, né? Então, os gases nobres, por motivos óbvios, jamais seriam uma moeda ou uma reserva de valor. Já pensou? Você teria que andar com tubinhos de vidro com o gás dentro na forma líquida, que seria praticamente impossível distinguir também qual é o gás que está ali. O mercúrio e o bromo são líquidos e tóxicos, então também não tem como ser uma moeda ou uma reserva de valor. Os alcalinos são muito reativos, não seria legal ter moedas que desaparecem, né? E os elementos radioativos, então, não dá, melhor esquecer. Você não pode andar com uma moeda que pode causar um câncer ou outra doença no futuro. Então, temos os metais de terras raras, que são relativamente escassos, mas são difíceis de distinguir entre eles. É muito complicado distinguir qual é qual. Tem também o titânio e o zircônio, que são muito rígidos, precisam estar numa temperatura de mais de 1000 graus para derreter. Isso era praticamente impossível antigamente. O alumínio não é rígido o suficiente para ser uma moeda e também é muito abundante, não é nada escasso. Você pode ver que tem alumínio aí para todo lado. O ferro é corrosivo, então não é viável ter uma moeda que vai se autodestruir com o tempo e você ia ter que andar com uma quantidade muito grande de ferro porque é muito abundante. Dos 118 elementos da tabela periódica, por eliminação, então a gente fica só com 8. Platina, paládio, ródio, irídio, ósmio, rutênio, prata e ouro. Como falamos no início, um dos critérios para ser uma moeda ou uma reserva de valor é a escassez. Porém, a maior parte dos metais nobres é rara demais e de difícil extração. Então sobraram apenas a prata e o ouro. Ambos são escassos, mas não são absurdamente raros, e os dois têm um ponto de fusão relativamente baixo. Isso os torna fáceis de transformar em moedas, lingotes e até mesmo joias, como é bastante conhecido. Mas a prata reage com pequenas quantidades de enxofre que existe no ar. A durabilidade também é um fator importante para uma moeda. No caso do ouro, se você criar um artefato hoje, daqui a 1000 anos, ele ainda vai estar disponível em um museu, provavelmente. O item 3, que citamos lá no início, é que a moeda precisa ter credibilidade. As pessoas precisam acreditar nela como meio de troca ou reserva de valor. Apesar do ouro ser o melhor condutor de eletricidade, ele é utilizado em equipamentos sonoros de alta qualidade e alguns semicondutores e até mesmo em equipamentos espaciais, ele não tem valor intrínseco. É a própria escassez e a durabilidade que fazem com que a gente agregue valor ao ouro. Afinal, o que faz o ouro ser uma boa moeda? Para ser uma moeda, um metal também precisa ser estável, portátil e não tóxico. Se você reunir cada brinco, alianças de casamento, pequenos traços de ouro em chips de computador e estatuetas, estima-se que você teria aproximadamente uns 20 metros cúbicos de ouro. Para você ter noção, para extrair 1 grama de ouro, é necessário remover 1 tonelada de minério, um processo altamente tecnológico. Para começar uma mina, é preciso investir cerca de 350 milhões de dólares. Uma mina recém-descoberta vai demorar pelo menos 10 anos para começar a gerar receita, e a cada 10 minas que são descobertas, apenas uma realmente dá certo. E, para piorar ou para melhorar, depende do ponto de vista, as minas estão ficando cada vez mais profundas e é preciso investir muito mais dinheiro para extrair ouro hoje em dia. Claro que a escassez, a durabilidade e a estabilidade não são tudo. O ouro tem outra característica que diferencia ele de todos os outros elementos da tabela periódica. O ouro é dourado. Todos os outros metais são prateados, com exceção do cobre. Mas o cobre sofre corrosão e fica verde quando é exposto ao ar úmido. Isso torna o ouro muito distinto. Uma outra grande vantagem do ouro como moeda e reserva de valor é que o ouro não pode ser falsificado. Podem até imitar,
mas não podem criar ouro do nada, diferente das moedas estatais. Vamos definir melhor esse termo. Moeda estatal ou moeda fiduciária é a moeda emitida pelos estados ao redor do mundo, como por exemplo o dólar, o real, a libra, o euro. É a força da lei ou a confiança que temos no emissor, no caso o estado ou o Banco Central, que nos faz acreditar que aquele pedaço de papel que a gente usa todo dia tem valor. Mas isso é assunto para outro vídeo, depois a gente vai falar sobre isso. Voltando ao ouro. No século XVI, com a descoberta da América do Sul, a abundância do ouro por aqui levou o metal a uma grande queda de valor, porque você aumenta a quantidade, então, consequentemente, o preço cai. Mas a própria escassez natural do metal fez esse valor se normalizar ao longo do tempo. Um dado curioso é que 95% das minas em operação hoje no Brasil foram descobertas por portugueses ou por garimpeiros. Você deve ter visto, então, que em junho de 2021, o Banco Central do Brasil comprou quase 42 toneladas de ouro, fazendo o metal chegar a quase 2% das reservas internacionais do país. Ainda bem pouco, mas visto pelo mercado como uma forma de diversificar e reduzir a volatilidade das reservas do Brasil. Até a gravação desse vídeo, o Banco Central não havia se manifestado sobre os motivos dessa aquisição. Agora o país tem cerca de 121 toneladas de ouro, equivalente a aproximadamente 6,8 bilhões de dólares. Por ser uma reserva de valor, com a crise no ano de 2020, a cotação do ouro subiu mais de 25%. Agora, o que todos vocês devem querer saber é como investir em ouro. Você pode comprar barras de ouro. Tem uma loja chamada Ouro Minas que vende barrinhas de ouro a partir de 10 gramas. Você pode guardar em casa ou então você pode pagar um banco para fazer a custódia. E aí você vai ter em mãos os certificados de barras de ouro. Você também pode comprar ouro na bolsa através dos contratos futuros. OZ1D é um contrato de 250 gramas de ouro, OZ2D é um contrato de 10 gramas de ouro, e o OZ3D é um contrato de 0,225 gramas de ouro. Você também pode comprar aqui no Brasil o ETF Gold 11 diretamente do seu home broker. Esse ETF, o Gold 11, ele investe no ETF IAU, que é listado na Bolsa Americana. Se você tem conta em corretora americana, pode optar também pelo ETF GLD. Aqui no Brasil, temos também o BDR da empresa Aura Minerals, que é uma mineradora de ouro listada no Canadá, mas com o controle de brasileiros. Me responde aí nos comentários, se você tivesse que carregar uma quantia de apenas uma moeda para utilizar daqui a 50 anos, qual moeda ou reserva de valor você carregaria? Real, dólar, ouro ou então Bitcoin? Deixe a sua resposta aqui nos comentários.